Salve, tranquilo? Muito prazer, eu me chamo Júlio e esses aqui são alguns conselhos que eu quero que você receba antes de eu ir de arrasta. E hoje eu queria, na verdade, trocar uma ideia com você que é cristão e é céticozão, tá ligado? Você que é cristão ou tá querendo ser cristão, tá em dúvida, às vezes tá querendo ir pro ateísmo e não tem ideia, tá ligado? E por que eu cheguei na conclusão de que eu era uma boa pessoa pra fazer isso, mesmo sabendo que eu me batizei dia 12 de novembro de 2023, então faz um ano e pouquinho, né? E se pegar todo esse tempo, não dá um ano e 3 meses que eu estudo cristianismo. Eu acho que eu sou a pessoa que pode te ajudar porque eu passei por essa situação e eu quero te apresentar uma forma diferente de estudar sobre o cristianismo para tirar suas conclusões. Por quê? Porque quando eu comecei a estudar sobre cristianismo, me entregaram tipo, como se fosse um scriptzinho, tá ligado? Chegaram ali e falaram, ó, você vai começar lendo esse livro, aí depois você lê esse, lê esse, lê esse, lê esse, lê esse, e aí depois de ler tudo isso, parabéns, você vai ser cristão. E aí eu comecei a analisar pessoas mais inteligentes e pessoas mais céticas e o processo de conversão delas. E eu percebi que não funcionava baseado nesse script. Tipo, esse script funcionava para pessoa puramente emocional, porque é a pessoa que, quando ela se apega emocionalmente ao dogma, aos poucos ela vai construindo a fé dela a partir da prática. Só que a pessoa mais racional, ela não consegue fazer isso. Por quê? Porque ela não consegue se apegar a algo que não tá com todos os fundamentos lógicos bem estruturados. E eu levei um ano para fundamentar essa estrutura lógica que faria com que o cristianismo fizesse sentido. Na verdade, eu levei uns 3, 4 meses, porque eu cheguei na conclusão de que existia um Deus no primeiro mês. No segundo e terceiro mês eu estava observando várias religiões, e aí eu olhei e falei, caramba, primeiro que tem religiões no mundo que nem deveriam existir. Tipo, como alguém autoriza essa desgraça? E segundo que, baseado nas religiões que existem, essa é uma das religiões mais lógicas. Essa é a religião com maior fundamentação histórica, com maior documentação histórica, tipo, provando o que aconteceu. Tanto é que a Bíblia não é um livro religioso, ela é um livro antropológico, é um livro que é fundamentado na junção de várias histórias. A junção dessas histórias, por coincidência, começa lá com os livros do Pentateuco, aí vai para os livros históricos, aí vai para os livros sapienciais, e a partir disso entra nos livros proféticos, que, olha que ironia, todos se encaixam com Jesus. Então vamos adicionar o Novo Testamento com as escrituras referentes à existência desse Jesus. É muito interessante, tá ligado? É muito interessante como tudo aconteceu exatamente como deveria acontecer. Tem uma explicação lógica do porquê essa parada foi tão orquestrada e perfeitinha, tá ligado? Só que não é o objetivo desse vídeo. Se você quer que eu dê explicações lógicas a respeito do que eu tô falando, comenta aqui embaixo. Comenta qualquer coisa, comenta. Pede o vídeo de algum jeito que eu garanto que eu vou ler e aí eu faço o vídeo aqui. Se uma pessoa comentar, pra mim é o suficiente. O propósito desse vídeo é te falar como eu faria se eu fosse uma pessoa, se eu fosse, né, como eu fiz sendo uma pessoa altamente cética e racional, e o que eu recomendo pra você, e o porquê que eu acreditei que essa era a escolha mais cética e racional, levando em conta que geralmente o ceticismo extremo levaria ao ateísmo, né? E o meu ponto é, já começando por essa parte, porque geralmente a parte mais difícil, é que o Stephen Hawking, que pra mim é um gênio que eu nem consigo citar o nome dele sem e explicar brevemente, tá ligado? Porque qualquer um que leu um livro do Stephen Hawking entende que você sente vontade de ser ateu porque ele vai explicando os fundamentos lógicos e os fundamentos naturais que você fica tipo, cara, parece que é perfeitamente possível um planeta se criar de forma natural. Só que nesse parece que você precisa. E aí tem um outro argumento que usam, né? Que não tem como isso ter sido criado, porque nada se cria, tudo se transforma. Então, você falar que Deus criou o mundo é uma falha lógica. Só que isso não é uma falha lógica, isso se chama premissa circular, que é quando, para o ponto A fazer sentido, o ponto B tem que ser verdade. Então, e para o ponto B fazer sentido, o ponto A tem que ser verdade. Então, o que eu faço? Eu presumo que um desses pontos já é verdade. Um exemplo disso é quando eu chego para você e falo o seguinte: você sabia que os homens são mais fortes porque eles saíam caçar e as mulheres não caçavam? Para eu poder afirmar que as mulheres não caçavam, eu precisaria de alguma evidência científica. Como eu não tenho,
eu presumo que o ponto A, o P faz sentido por causa do ponto A. É uma premissa circular, tá ligado? Porque se a mulher caça, o homem não necessariamente é mais forte porque ele caçava. Ah, Júlio, mas o homem é mais forte. Sim, é uma meia verdade. Não tô falando que a premissa circular ela circula em torno de uma mentira. Você pode circular em torno de uma mentira ou em torno de uma verdade. O homem é biologicamente mais forte, mas não é porque ele caçava, porque a mulher também caçava. Então tem outras coisas que iriam fundamentar o porquê do homem ser naturalmente mais forte. Isso não é uma falha na teoria das espécies, mas é uma falha na forma como algumas pessoas falam da teoria das espécies hoje em dia, tá ligado? Obviamente, pessoas que talvez não leram sobre a teoria das espécies ou pessoas que só talvez não entendam tanto, e tá tudo bem. O meu ponto é só que a mesma premissa circular que o cristão acredita, que é eu tenho que presumir que Deus existe para que o universo possa existir, porque nada vem do nada, o ateu também acredita. Só que o ateu parte da premissa circular que as coisas já estavam lá. E que, tipo, nunca existiu um momento zero, um tempo zero. E aí, Stephen Hawking até coloca isso na fórmula, né? Coloca variabilidade de tempo e coloca que, tipo, o tempo é relativo. Então, tipo, não existe a variabilidade de tempo que a gente acha que existe. O que existe é uma transição devido à ordem natural das coisas e à mudança natural das coisas. Como se, tipo, não é literalmente isso, mas é como se nós tivéssemos em algum nível criado o tempo, tá ligado? É como se o tempo fosse uma grandeza criada pelo ser humano. O que, enfim, parabéns pro ser humano que criou, então, porque faz muito sentido. Mas o meu ponto é só que não é lógico eu ter dois caminhos que exigem fé, só que um eu vou ter fé no nada e outro eu vou ter fé em algo. Eu não tenho fé suficiente para ter fé no nada. Então faz muito mais sentido ter fé em algo. E aí você entra naquele dilema de Pascal, tá ligado? Você nunca vai virar cristão pelos benefícios de ser cristão, porque, amigão, sinto muito, tá? Mas os benefícios em terra, eles giram, é muito mais pra quem convive com você do que pra você, te garanto. Você vai perceber conforme você for se desenvolvendo. Isso me lembra o tanto que eu tenho pra me desenvolver. Mas o ponto é, a partir do momento que você escolhe ser cristão, você pode ou não ter um ganho infinito, você faz uma aposta num ganho infinito, e uma perda no ganho infinito. Ou seja, eu vou perder a vida atual. Ah, que pena, não vou poder ir pra balada pegar todo mundo, mas depois de morrer eu vou ter uma vida boa. Só que esse dilema tá errado. E esse é o segundo ponto lógico que eu tenho pra tratar. Porque quem disse que... E aí você vai ter a aposta no ganho infinito, na perda infinita, né? Se eu virar ateu, eu perco pra sempre, eternamente, porque eu vou ficar toda a eternidade lá no inferno, que em algum nível é difícil confirmar isso, porque não é assim que funciona. Mas, tecnicamente, vou lá pro inferno, já era, vou se ferrar. Mas na vida, eu vou ter uma vida boa. Essa é a analogia de Pascal, porque aí eu vou aproveitar a vida. Só que tem um porém. E isso é uma coisa que me pega muito na Bíblia, tá ligado? Que é o fato de que você seguir os mandamentos bíblicos geralmente não envolve uma perda em vida e um ganho infinito. Porque eu não sei se o ganho infinito eu vou ter. Mas quando você se habitua ao lifestyle cristão, e eu não tô falando de ir na igreja, porque isso eu não consigo ir, genuinamente, é um problema pessoal meu, inclusive se você quiser me criticar nos comentários, fica à vontade, mas é muito difícil encontrar uma igreja teologicamente correta, tá ligado? Mas os ganhos em vida, eles são muito mais acentuados do que os ganhos que eu teria metendo louco pela crença de que um Deus não existe. O problema é que o nosso cérebro ele tá tão doente que a gente parte do pressuposto de que toda renúncia que o cristão comete é um erro absurdo. Sendo que enquanto você está renunciando, você consegue ver o teu cérebro e o teu corpo se adaptando de uma forma que a tua saúde mental, a tua felicidade, o teu senso de propósito, o teu senso de direcionamento, e isso não referente a Deus, mas referente às ações que você está tomando no cotidiano, tá ligado? Porque, por exemplo, o ato de ir para uma balada, meter o louco e pegar geral, representa muito mais uma falta pessoal e uma falha de caráter, que talvez você nem veja como falha de caráter, de tão normal que é pra você, do que o sacrifício de não fazer isso. E aí, a partir do momento que você tem essa falha no caráter, e eu não tô te chamando de mau caráter, eu tô falando que é uma falha no caráter, porque na construção do teu caráter você foi ensinado que isso é normal, e isso é uma falha. Então, a partir do momento que você tem essa falha no caráter,
e esse comportamento padronizado e tá num grupo de pessoas que normaliza isso, você vai olhar para esse comportamento quando não estiver fazendo e vai sentir falta. Só que você não percebe no preço que esse comportamento tem na tua vida no longo prazo, tá ligado? Porque cada pessoa que você tá pegando tá roubando um pedaço da tua alma. E eu não preciso vir aqui com... quando eu falo pedaço da tua alma, não é nem papo cristão, é muito mais um papo... Roubar a alma no sentido de rouba o teu estado de espírito. No fundo você sabe disso. Tipo, você sabe do tamanho do vazio que você sente e você sabe da importância que é voltar lá para tentar suprir. O problema é que você tá numa premissa circular, onde eu sinto esse vazio porque eu não tô fazendo aquilo. Então eu faço aquilo pra suprir o vazio. Só que isso gera o vazio. Então você volta pra cá. Ah, sinto vazio porque não tô fazendo aquilo. Faz aquilo pra suprir o vazio. E assim por diante. Fica nesse círculo. Esse ciclo. O problema é que você precisa de um tempo sentindo esse vazio até teu corpo se adaptar. E isso é uma coisa que me fez pensar, cara, esse livro logicamente faz sentido, porque até os ateus, os gênios ateus, eles viveram relacionamentos fundamentados em premissas bíblicas. Beleza, eles não estavam seguindo o casamento cristão, inclusive muitos deles se divorciaram, o que obviamente não tem nada a ver com isso, porque tipo, tem muito cristão que se divorcia. Né? Não é só porque o cara é cristão que o cara vai seguir esses fundamentos da maneira que deveria. O ponto não é esse. O ponto é só que quando você se propõe a seguir um livro de regras, e isso o próprio Kierkegaard fala, né? Você delimita o teu comportamento. Então você tem que escolher um livro de regras fundamentado num nível de lógica quase que absoluto. Quando o Nietzsche fala para você se tornar o Übermensch, superar o homem, virar um super-homem, como? Criando suas próprias regras e vivendo sobre a sua própria história a partir daquilo que você acha certo, ele tá falando pra você criar um playbook, mano. Nietzsche tá falando pra você criar a tua própria Bíblia. É só isso que Nietzsche tá falando. Qual que é o problema? É que a Bíblia é um livro de X mil anos, que literalmente sobreviveu há décadas e que os princípios estão muito claros, e você vai tentar fazer na tentativa e erro. Porque você escolheu ter fé no nada. Então, assim, esse vídeo não tem como propósito convencer alguém que não é cristão, mas se você não é cristão, comenta aqui a tua opinião. Eu adoraria saber o outro lado da moeda. Não vou tentar te converter, muito pelo contrário. Eu não acho que seja eu quem faça isso, nem minha obrigação fazer isso, tá ligado? Mas eu só queria dar um direcionamento. E o vídeo não acabou, tá? A partir de agora eu quero te mostrar como é que eu estudei teologicamente. Não vou dizer que eu estudei teologia, porque não dá pra dizer que eu estudei teologia. Mas é que o ponto é, se você é muito cético, é natural que você seja meio que movido pela criatividade e a pulga atrás da orelha. Então, é natural que você... Quando eu falo criatividade, eu falo no sentido de que virão dúvidas criativas, você vai ter questionamentos significativos, que muitas vezes você vai ter a sensação que ninguém pode responder por você, e por isso que é importante você ter um grupo de apoio, ter pessoas mais inteligentes do que você, pessoas com conhecimento teológico mais denso do que você. Mas eu não acho que você vá naturalmente se interessar pela Bíblia, porque a Bíblia você vai ter que presumir que algumas coisas são verdades. E aí você vai ter a sensação de que a Bíblia mais prejudica a tua fé do que ajuda, tá ligado? E eu falo isso porque, assim, nesse um ano, todas as crises de fé que eu tive foi lendo a Bíblia, e isso me fez estruturar. Porque, assim, eu quero explicar até pra pessoa que não é muito cética e tá vendo esse vídeo até agora. O cara cético, ele vê o mundo da seguinte maneira. A fé dele tá numa esfera de vidro. Eu não tenho nenhuma bolinha pra pôr aqui. A fé dele tá nesse copo. Tá nesse copo aqui, ó, grandão, tá ligado? E aí ele tá enchendo de água esse copo. O problema é que tem vários furinhos nesse copo. Então ela não cresce, ela não aumenta, ela tem uma delimitação, parece que um limitador ali, tá ligado? E aí chega um momento, onde ele vê as coisas não tendo resultado, ele pega e para de jogar água. Por que eu tô te falando isso? Porque eu sei como é que é a sensação de você... Quanto mais eu estudo sobre isso, menos isso faz sentido. Porque vai vindo muita pergunta, vai vindo muita dúvida. Então o ponto é, não foca nas respostas primeiro, foca nas dúvidas. Sim, foca em ficar a bublé das ideias, foca em ler aqueles filósofos que vão te deixar perturbado, tá ligado? Foca em ler isso aqui, ó. Esse cara que vai falar que a vida é um absurdo e que nada tem propósito. E aí, quando você lê esse cara falando que a vida não tem um propósito, que nada aqui faz sentido, você vai pensar, tá bom, eu sei que cristianismo
É a parada lógica, é a parada mais lógica que tem. Então, isso aqui não pode fazer sentido. Eu não posso não conseguir refutar isso aqui sendo um cristão. Então agora eu vou colecionar argumentos para isso. Esses dias atrás eu estava em call com uma amiga e ela falou assim: Júlio, você é o cristão com mais argumentos contra o cristianismo que eu conheço e ainda assim é cristão, tá ligado? Eu falei, sim, porque o que eu lia era isso aqui, ó, era Albert Camus, era Nietzsche. Eu não tava preocupado, nesse um ano pelo menos de 6 meses pra cá, a minha preocupação era entender o que faltava para eu sentir esse fundamento lógico criado. E aí, eu nunca gostei da frase do se você quiser ter fé, você vai ter. Porque se eu quiser ter fé, é autoenganação. Eu não tô aprendendo sobre algo. Eu tô me enganando, eu tô me convencendo, fazendo uma lavagem cerebral em mim. E não é isso que eu quero. O que eu quero é ter um conhecimento sólido que me faça fundamentar essa parada. E aí, velho, comecei a estudar sobre lógica, comecei a estudar sobre lógica argumentativa, comecei a ler esses filósofos, e aí quando o Nietzsche vinha e falava que a verdade é completamente relativa, eu ia lá e falava, não, a verdade não é completamente relativa. E aí eu não me preocupava em, não, porque Jesus disse que a verdade não é completamente... Não. Por que a verdade não é completamente relativa? Por causa desses pontos aqui, porque se... Vamos explicar, né? Digamos que essa caneta aqui ela seja completamente relativa, então ela pode ser literalmente qualquer coisa. Ou seja, ela precisa se transformar em literalmente qualquer coisa. Vai chegar num ponto onde ela vai gerar um padrão, porque ela se transformou em tudo que ela poderia se transformar e agora ela vai se transformar de novo. Então, ou ela repete, ou... Júlio, mas isso vai demorar 1 zilhão de anos. Independente, irmão. Uma hora vai gerar o padrão. E a hora que gerar o padrão, a verdade absoluta existe, que é o padrão gerado até então. A partir do momento que esse padrão foi gerado, ferrou, velho. Porque, tipo assim, e por que eu falo padrão? Porque existe uma quantia limitada de... Isso é uma lei da química, velho. Existe uma quantia limitada de... Não é organismos, mas é de coisas no mundo, tá ligado? Eu acho que eu queria usar o nome científico, mas coisas cabe bem. Existe uma quantia limitada de coisas no mundo. Ou seja, existe uma quantia limitada de variações que isso aqui pode ter. É aquele dilema do macaco que fica escrevendo na máquina para sempre. O cara pode começar escrevendo chua, chua, chua. Uma hora ele vai escrever a cura pro câncer. Porque ele tá escrevendo todas as variações de texto que existem. É basicamente isso, tá ligado? Ou seja, em algum momento a verdade relativa vai existir, porque em algum momento vai criar um padrão. A partir do momento que criar um padrão, isso prova que a verdade não é relativa. A verdade se torna absoluta naquele momento, porque foi criado uma verdade absoluta. E se existe uma verdade absoluta, o termo de que a verdade é relativa cai por terra. Então, logicamente, Nietzsche está incorreto a respeito da verdade relativa. Aí o ponto é, quando você escuta isso e você fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele não está falando Jesus é o caminho, uma das verdades e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você tem uma explicação lógica de que a verdade existe para justificar o porquê Jesus pode ter dito isso. E aí você fala, tá bom, mas se ele é a verdade, isso tem que fazer sentido com as profecias. Porque estava escrito lá como é que o cara ia vir e o que o cara ia fazer. E aí você vai ver e bate tudo direitinho. Eu não vou ficar falando aqui porque vai gastar um tempo do caramba. Eu só queria te dizer que foi assim que eu encontrei o meio para estudar cristianismo. E aí o que eu fazia? Eu conciliava. Eu ia lendo a história. O livro de João é excepcional para você que está começando, porque é uma apresentação excelente. Mas eu fui indo além. Então era tipo, sei lá, 15 minutos lendo a Bíblia todo dia, mais 1h30 lendo Albert Camus e depois mais 1 hora pesquisando sobre as respostas para a crise existencial que Albert Camus me deu e depois conciliando essa crise existencial com a Bíblia, tá ligado? A resposta com a Bíblia. E por algum motivo, o que parece ser a parte mais difícil é a parte mais fácil. Não tem nada que seja mais fácil do que você pegar uma verdade que você aprendeu e encontrar a explicação bíblica para ela. E aí foi me dando a sensação de que, tipo, tudo que eu me esforço para saber já estava escrito aqui. Era só eu me esforçar um pouquinho para entender aqui. Bom, se você tem alguma dúvida referente ao cristianismo, esse aqui não é um canal de cristianismo, né? Muito pelo contrário, de todos os cristãos que eu conheço, eu acredito que eu sou o pior, mas eu tô disposto a gastar meu tempo com você para te explicar o que você quiser. É só comentar aqui e manda bala, beleza? Que eu gravo um vídeo pra você. Tamo junto. É nóis.